Então hoje eu quero falar de dois reis e um Deus. Eu quero usar aqui histórias já conhecidas, para que fique fácil de você assimilar e se organizar. Mas ela traz uma revelação e um explicativo. Por que algumas pessoas conseguem ter um nível de resultado e outras pessoas não? Sendo que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Entenderam? Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. O que você quer. E esta questão de livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher, ela sempre é sua. Então você é fruto das suas escolhas e decisões. Então é bom começar um ano olhando para dentro de si, ser humilde o suficiente para reconhecer aquilo que precisa ser transformado, organizado, limpo, purificado, estabelecido de novo, reconstruído de novo. Então hoje nós vamos entrar neste caminho para mostrar para vocês a diferença entre um rei e um outro rei, com a mesma configuração e a mesma situação. Abra sua Bíblia em 2 Reis, é o primeiro texto de hoje. Versículo 1. Segundo Reis, capítulo 3, verso 1. Vamos falar um pouco sobre o primeiro rei aqui. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, que eu espero. Tem uma misericórdia aí. Está aqui também no telão, na tela. Diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos. Fez o que era aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas, costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para a batalha contra ele? Josafá respondeu: claro que sim, meus soldados são os seus soldados e meus cavalos são seus cavalos. E perguntou: que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom. Respondeu o rei de Israel. Só até aqui por enquanto. Só nessa introdução aqui, só para você entender um pouco. Este rei de Israel, ele decidiu ir nesta batalha. Josafá, ele entra nessa configuração porque ele tinha uma aliança, sim ou não? Ele tinha uma aliança. Mas Josafá, ele era um homem temente a Deus. Josafá é o segundo rei. São dois reis que eu falei, não? Sim ou não? Então, Jorão é um rei, Josafá outro rei. E um Deus. Então, Jorão, rei de Israel, ele
ficou ofendido de não receber mais um tributo. E ele se organiza para esta peleja, para esta batalha. Então ele convida Josafá para esta guerra. Josafá entra nesta guerra que não era dele. A guerra, irmãos, não era de Josafá. Mas Josafá, ele tinha uma aliança com o rei de Israel. Mas Josafá faz uma pergunta: por qual caminho nós seguiremos? Pelo caminho do deserto de Edom, foi o que o rei de Israel respondeu, amém? Ele tinha já definido o caminho ou não? Sim ou não? Você percebeu que não há nenhuma consulta ao Senhor aqui? E o texto inicia dizendo: Jorão, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, não como o seu pai e a sua mãe, porque vencer Acabe e a Jezabel era difícil, né? Ultrapassar. Então ele fez algumas coisas, mas ele fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Jorão representa aquele rei que ameniza, mas continua na prática do pecado, continua na ambição pelo dinheiro e traça o seu próprio caminho. E Josafá entra nessa história por causa de uma aliança. Por isso, irmãos, eu quero te passar aqui um primeiro ponto. Tome muito cuidado com as alianças que você faz. Tome muito cuidado. Ah, pastor, não, tome muito cuidado com as alianças que você faz. Você vai perceber que desde o início da história do povo de Deus, Deus dizia: olha, não tome das mulheres estrangeiras, não façam com eles uma aliança. E todas as vezes que Israel fez uma aliança que não deveria fazer, eles tiveram o quê? Problemas. Então, Josafá entra em uma guerra que não era dele. Segundo ponto, tome muito cuidado para você entrar em uma guerra que não é sua. Tem gente que fica entrando em toda guerra, achando que ele é o super-herói da história, achando que ele é responsável de entrar em toda guerra, principalmente quando é de família. Ah, o fulano tá num problema, aí você entra na guerra. Ah, o fulano o meu primo entra na guerra. Ah, é meu tio, é meu pai, você entra em toda guerra. Você precisa discernir em que guerra o Senhor deseja que você esteja. Porque Davi, antes de ir para uma guerra, ele parava tudo e consultava o Senhor. Ele fazia uma pergunta: eu posso entrar nessa peleja? O Senhor vai me entregar, me garante que a vitória é minha? Senão ele não entrava. E todas as vezes que Davi entrou em um ambiente que ele não deveria entrar, consequências. Então a pauta de Deus hoje, nessa introdução, é: tome muito cuidado. Primeiro, com as alianças que eu faço. E segundo, em qual guerra eu estou entrando. Nós, irmãos, eu quero falar da igreja. Nós conhecemos muito sobre os louvores. Nós conhecemos muito sobre o campo histórico da Bíblia. Nós conhecemos as igrejas de mineiros. Mas a igreja pecou muito no conhecimento sobre guerras, sobre batalhas. E a Bíblia nos apresenta que nós estamos em quê? Em guerra. Nós temos uma peleja, nós temos uma guerra. Este ano você acha que você, lá por ter passado de branco, falando, você acha mesmo que este ano não vai ter guerra? Nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Agora o que vai fazer a diferença é onde você está, em qual guerra você está. E eu oro para que você esteja nas guerras que o Senhor deseja que você esteja nelas. Mas Josafá entrou. Qual foi o problema? Eu quero aqui resumir rapidamente para vocês. Eles marcharam 7 dias. E depois de 7 dias, quem conhece a história, faltou o quê?
O que faltou? Quem conhece a história? Estou pregando aqui dentro desse texto achando que você conhece bem essa história. Depois de 7 dias de marcha, faltou o que, irmãos? Mais forte. Água. A água representa simbolicamente a palavra de Deus. Então é como se, depois de 7 dias, faltou palavra. Porque caminhar sem Deus é caminhar no escuro. Projetar sem Deus é estar colocando tudo em risco. Caminhar sem uma palavra é muito arriscado. Então, depois de 7 dias, faltou o que? Água. Eles se prepararam com os cavalos, com as espadas, com os números e esqueceram do quê? Esqueceram do quê? Vamos lá, irmãos, hoje é uma palavra bem pastoral e participativa. Faltou o quê? Então, às vezes, não adianta você preparar a casa, o carro, preparar o seu emprego, a sua empresa, preparar tudo e se esquecer do principal, que é a palavra. A palavra não pode faltar. Ela é o teu sustento. Mas faltou o quê? A palavra. Quando faltou a palavra, Jorão, que foi o rei que determinou o caminho, ele dá um brado dizendo: o Senhor entregou esses 3 reis a Moabe. Ele está atribuindo este momento a quem? O Senhor. Não, mas a escolha foi de quem? Quem iniciou a guerra foi Jorão. Quem traçou o caminho foi Jorão. Agora que falta água, eles: o Senhor quer fazer isso com a gente. É comum para você, nesses dias, de ver pessoas que tomam suas decisões, entram em suas guerras, e quando falta, que o negócio está em risco, o problema já chegou, porque agora, irmãos, eles estão num problema assim: continuar caminhando, morte, não tem água. Voltar para trás, eles já tinham caminhado 7 dias, morte. Sabe assim, que se continuar, morre. Voltar, morre. Não tem mais jeito. Aí, quem que sobra na história? Aí, todo ser humano clama a quem? Meu Deus. Estão comigo aqui? É comum para você? E tem algumas pessoas que agora tomam toda essa decisão, essas escolhas, e colocam Deus na história. Aí Josafá, que era acostumado a caminhar debaixo de uma palavra, ele diz assim: porventura não tem alguém aqui, nesta região, que nós possamos consultar quem? Vamos lá, irmãos. Consultar quem? Josafá teve a iniciativa, mediante ao problema, de dizer: será que não existe alguém aqui pelo qual nós possamos consultar o Senhor? Aí um dos servos de Jorão disse: está aqui nesta região que é acessível Eliseu. Quando citou o nome de Eliseu, Josafá pegou. Josafá afirmou depois de ele estar com ele Josafá não estava dizendo assim: eu vou lá ver se ele tem um tanque de água, para pelo menos eu beber, encher minha garrafa. Não, Josafá disse: o mais importante agora é o que o Senhor tem a dizer nessa circunstância. Estão comigo aqui, irmãos? Por isso, honre pessoas que carregam a presença, a palavra, porque talvez no seu desespero, quando você não souber mais o que fazer, Deus sempre vai te conectar com alguém que está cheio da palavra, cheio da presença, para trazer uma palavra ao teu destino. Estão comigo aqui?
Vamos lá, irmãos, eu quero ser bem. Quando eles chegaram, isso eu preciso ler. Vamos ler o versículo 12. Diz assim: sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar quem? Eliseu. Olha o que o Eliseu, o profeta, disse: por que veio me procurar? De cara, irmãos, de cara, o profeta já disse: por que vocês vieram me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel: vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe, mostrando a vida do rei de Israel. O rei de Israel, porém, disse: vim procurá-lo, porque foi o Senhor quem chamou. Opa, peraí, irmãos, vamos com calma aqui. Jorão agora está dizendo que foi quem? Ele está colocando Deus na história de novo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu não sei se você está pegando aí, mas Jorão está dizendo assim: foi o Senhor que trouxe esses 3 reis. Foi o Senhor. Isso aqui é típico de pessoas que eles arrumam uma confusão, envolve um monte de gente na história, e ainda assim não tem capacidade de reconhecer, dizer: não, eu que fiz para não falar uma palavra aqui, eu que errei, eu que falhei, eu não consultei. Não, colocam Deus, não, foi o Senhor quem permitiu, foi o Senhor quem fez, o Senhor quem... Não, irmãos, quando ele começou com essa justificativa, tentando atribuir, irmãos, pelo amor de Deus, esse ano não fuja, seja sincero contigo mesmo, não terceirize, não responsabilize ninguém. Se alguma coisa não deu certo, até mesmo se você fez algo que é horrível, se você errou, não terceirize mais, e nem coloque Deus nisto, sem ter uma palavra. Porque deixa eu te perguntar uma coisa, quando ele afirma Deus, quem permitiu, Deus falou com ele? Vamos lá, irmão, Deus tinha falado com o Jorão? Não. É comum para você? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa que é bem profunda, talvez não vai sair um glória a Deus hoje aqui. Né, Molina? Irmãos, isso é muito sério, você falar: Deus mandou eu falar, Deus mandou eu fazer. Por favor, não caminhe mais sem ter convicção, ainda que você se torne Gideão mesmo: Senhor, mais um teste, me perdoe, mas por favor, mas não ande mais no seu achismo, no seu sentimentalismo emocional, mas que você caminhe, ainda que ninguém acredite, eu caminho, pois Deus falou comigo e eu tenho uma palavra. Eu não coloquei Deus no meio do meu problema, mas eu tenho uma palavra dele. Vamos lá. Olha a resposta de Eliseu, do versículo 14. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma, se não fosse por respeito a quem? Por respeito a quem? Rei de Judá. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Eita Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa importante aqui. Jorão foi consultar o profeta, e o profeta já de cara diz assim: se não fosse por causa de quem? Josafá, eu não lhe daria atenção. E se Eliseu não desse atenção para Jorão, não tinha resposta, não tinha palavra, consequentemente morte. Mas pelo respeito de um homem de Deus que estava lá, o profeta diz: por causa deste homem, alguém toque para mim aqui, por favor.
que eu vou ministrar a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa se você não entendeu. Tem coisas na sua vida que Deus vai ter que reorganizar tudo de novo. Talvez não porque você esteja merecendo, ou porque você tem credibilidade, mas talvez por uma mãe que nunca deixou de orar por ti. Talvez de uma pessoa que sempre apresentou você diante do Senhor. Ou talvez só porque alguém está contigo. Isso é muito importante, irmãos. Uma coisa, você precisa sair daqui entendendo, que talvez você não seja alguém conhecido nessa cidade, não tenha um bom nome nessa cidade, mas uma coisa você não pode perder, que é a sua identidade perante o Senhor, o seu temor perante a vida que você leva perante Deus, pois nos momentos mais chaves da sua vida, alguém vai dizer: eu vou te atender, eu vou fazer, em respeito à sua vida, à sua história, aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega. E Eliseu trouxe alguém para tocar a harpa, tocar para ele. Por quê, irmãos? Antes de profetizar tinha que tocar, tinha que cantar. Se você não entendeu, existe algo muito importante que diz se entender, que é o poder da adoração. Vou repetir: o poder da... Você adora só aqui? Ou você torna a sua vida uma adoração? Você adora a Deus somente quando você pega a chave do carro novo, ou o emprego saiu? Ou quando você está debaixo de uma tempestade, de uma grande dificuldade, você ainda assim tem peito para continuar adorando? Quando o seu casamento está em crise, você adora. Quando falta o recurso, você adora. Quando estão falando mal de ti, você continua adorando. Quando a família está em crise, você continua adorando. Irmão, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que não vão adorar baseado em circunstâncias. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, tendo ou não tendo, eu adoro. Ou seja, antes da voz vir, eu estou aqui já adorando ao Senhor. Aleluia! Oh glória! Nessa noite eu quero mexer contigo nessa noite. Seja alguém, um verdadeiro adorador. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está passando, nem como você começou o seu ano, mas há um poder na adoração, há um poder na rendição. Por que, irmão, Josafá? Por que Josafá, ele tinha esse respeito do profeta? Primeiro, ele era um homem temente a Deus. Ele tinha um governo, um respeito, uma autoridade. E Josafá, eu quero te levar aqui, que já é o segundo rei, para você ir assimilando as duas histórias e vendo as diferenças. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Pode colocar aqui, se der, você acompanha por aqui mesmo, se for mais fácil para você. Segundo Crônicas 20, do 1 ao 6. Achou aí? Vamos ver aqui. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra contra quem? Coloca. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi ou Engedi. Josafá ficou amedrontado, ficou o quê? Com essa notícia e pediu orientação. Opa! Pediu orientação para quem aqui, irmãos?
Espera aí. Ele ouve uma notícia. Já viu aquele dia que você está de boa e de repente o telefone toca? Mexeu com a sua estrutura. E ele ficou com medo. O problema não é ter medo. Nós, como seres humanos, nós vamos ter medo. Deus sabe disso. É por isso que Deus fala várias vezes, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Ele sabe que você vai ter medo. Agora aqui começa a chave, irmãos, preste atenção. Espera aí, Jorão entrou em guerra e traçou o próprio caminho, sim ou não? Josafá está em guerra, mas o que ele faz? Ele consulta o Senhor. Ele vai para a fonte, que diz? Ordenou o quê? Um jejum em todo Judá, coloca mais. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para fazer o quê? Buscar a ajuda do Senhor. Irmãos, ele parou tudo. Preste atenção numa grande diferença aqui. Jorão entrou em guerra e ele procurou quem tinha aliança com ele. Ele olhou na horizontal. Com quem eu tenho aliança? Com quem eu posso pegar? Quem pode me ajudar? Confiando no braço, no seu exército e nas suas alianças. Josafá aqui, ele não busca aliança com ninguém. Porque ele tem uma vertical com Deus. Isso aqui é muito sério, você precisa pegar isso no teu espírito. Então, quando vier a guerra, quando vier o seu problema, não fica doido, desesperado nas redes sociais e fala e fica doido num parente, fica frustrado e fica doido da cabeça e vai. Você precisa ter uma vertical com o Senhor. Eu vou consultar a Ele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor. Aleluia, ele vem do Senhor. Não é uma plataforma ministerial, não é um homem, não é um pastor, não são seus parentes. Embora você tenha isso como um apoio, como um suporte, mas pelo amor de Deus, devolva a sua confiança ao Senhor. É um tempo que você precisa voltar para este ambiente, de entender que você pode estar em guerra sim, pode estar com medo sim, mas eu vou buscar o Senhor. Ele continuou dizendo, coloca aí. Josafá se pôs em pé diante de toda a comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. Olha a oração que ele faz: o Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus, Tu governas todos os reinos da terra, é forte e poderoso, e ninguém pode te resistir. Segura aí que eu vou profetizar. Esse ano você vai parar de apresentar os teus problemas para Deus e vai apresentar Deus para os teus problemas. Não, parece que você não entendeu, parece que você não pegou no teu espírito. Você vai parar de apresentar para Deus os teus problemas, os teus adversários, e vai começar a apresentar para eles quem é o teu Deus. Aleluia! O Deus que você serve. Ele está dizendo: olha, eu não posso, não sou capaz, não tenho forças, mas eu declaro quem Tu és. O que está faltando na igreja hoje? A declaração, a convicção de quem Deus é para você. Hoje Deus está cortando essa sua vida de emergências. De vez em quando você busca. Eu vi alguém falando sobre o poder da oração, a importância da oração, que quando você gasta tempo, seja um tempo bom ou ruim, você ora e você adora. Ganhou dinheiro, ora e adora. Está sem dinheiro, ora e adora. Está em crise, ora e adora. E você vai semeando e se apresentando para Deus.
pois no momento mais chave da sua vida que você precisar, você vai precisar de uma única coisa, só uma declaração acerca de quem Deus é, ponto. Mais embaixo, nós vamos ler. Se você não gosta de ler Bíblia, hoje é o seu dia. Quando ele faz isso, vem uma resposta. Coloca aí o versículo 15. Olha o que ele está dizendo. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor. É o profeta ministrando a vida dele. Assim diz quem? É a resposta, é a palavra. Não tenham medo. No início ele estava com medo, sim ou não? Mas agora vem uma voz dizendo: não tenha. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é, mas é de quem agora? Uma transição. Uma transição. Salmo 127 diz que enquanto você dorme, Ele dá, Ele entrega. Olhe para cá, irmãos. Talvez você está tão cansado e sobrecarregado que você foi só, batalhando só. Se tiver alguém cansado e sobrecarregado, eu tenho uma boa notícia para te dar. O filho de Davi, o Yeshua, o Messias, ele está dizendo assim: volte para este ambiente de descanso e de adoração. Pois aqui Josafá não tinha que pelejar, eles tinham que simplesmente adorar. Você acredita que quando você estiver adorando a Deus no banheiro, na sala, no seu carro, na igreja, no seu ambiente, quanto mais você adora, mais Deus se movimenta, porque você formou para Ele um ambiente de adoração. Você formou para Ele um ambiente de declaração acerca de quem Deus é. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem Deus é para você? Quantas vezes você gasta tempo na sua vida declarando acerca de quem Deus é? Irmãos, aqui está a chave. Porque nós trilhamos um caminho de ir para a igreja buscando refrigérios em áreas da nossa vida, sendo que quando você declara, você alcança este lugar. Ele entra na sua história para fazer, porque Ele anseia por isso, Ele deseja fazer. Quando Deus usou o profeta Eliseu, depois do tangedor tocar, veio uma palavra, a qual o Senhor disse assim: eu vou enviar água, vocês vão beber, os vossos animais. Vou resumir aqui. E isto ainda é pouco aos meus olhos, que eu vou entregar a vitória completa a vocês. Aí Deus diz assim: façam neste vale o quê? Quem lembra? Covas e covas. E que Deus está dizendo? Eu vou fazer, vou derramar da minha palavra, vou derramar da minha presença, vou derramar da minha provisão. Mas vocês estão cansados? Mesmo assim, neste vale, façam covas. O que Deus está dizendo? Prepare o ambiente para que eu possa fazer. Aqui está um momento muito importante que você precisa ter de entendimento. Nós não criamos mais um ambiente para Deus. Lá na sua casa, qual é o canto específico que você fica com Ele? Nós deixamos de formar para Deus um ambiente de louvor, de adoração, de declaração, de devocional, de palavra, de vida. Quem lembra que um dia eu falei assim: irmãos, pegue, compre, talvez no seu celular mesmo, uma caixinha de som, vá para algum canto da sua casa. Ah, mas os meus filhos dormem. Não, vai para a sala quando todo mundo estiver dormindo, assim como eu faço. Se eu perder o sono, eu não vou mais para o TikTok, não vou mais para as redes. Eu vou para a presença do Senhor. Para quê? Formar um ambiente de adoração. Não, pelo amor de Deus, pegue isso no teu espírito.
formar um ambiente de adoração. Eu vou usar alguém aqui, eu estou olhando para ele, eu posso citar, eu tenho liberdade. Um dia eu olhei para o Marvel, e muitas pessoas testificando, rapaz, mas o Marvel tem uma unção. Aí às vezes o Marvel ia cantar aqui, ele começava a chorar, e aquela unção, aquela graça, aquela fluindo da vida dele. Sim ou não, irmãos? Não é porque ele está aqui não, mas todo mundo já sabe disso. Aí um dia eu conversando com ele, ele falou assim, pastor, eu sei que tem câmeras lá na igreja e tal, mas eu quero te avisar. Esses dias eu fui para lá para a igreja, eu passei a noite inteira deitado lá com o Senhor. Abri meu coração, rasguei minha vida e passei a noite inteira. Eu não pedi, não era pelo louvor, não era pelas necessidades. É alguém que entendeu o que é formar um ambiente de adoração a Deus. Aleluia! Não importa se você é empresário, não importa se você é funcionário, não importa mais. Se você tem uma credencial na igreja, não importa mais o seu passado. O importante agora é uma decisão sua. Se você vai ser alguém que vai traçar os próprios projetos, os próprios caminhos, ou se você vai ser alguém que antes de se mover procura a face do Senhor. Forma um ambiente de adoração para receber dele uma palavra. Eu quero terminar para a gente orar juntos aqui. Que cavar, formar um ambiente é uma declaração sua de fé. Às vezes Deus quer prosperar a sua vida, quer honrar você na parte financeira, mas você não honra a Deus. Às vezes Deus quer honrar você no ministério, elevar a sua vida na igreja, mas você ainda continua questionando coisas pequenas, continua olhando para os lados. Você chega na sua casa, você fica só olhando para os teus problemas. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, bem forte para ele: Deus já está falando contigo. E Ele quer fazer, diga para essa pessoa, Ele quer fazer. Você só precisa formar um ambiente de adoração, de fé, de convicção, de alguém que diga e cante: eu confio em Ti, eu não arredo o meu pé da Tua presença, pois sei que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai descer para me garantir a minha vitória. Antes, as guerras, até hoje em alguns países, você sabe a dimensão dessas guerras. Hoje a nossa guerra está onde, irmãos? Onde está a nossa guerra? Aqui dentro. Aqui na nossa mente. Aqui na nossa alma. Sim ou não? Você não está com a arma, você não está convocado para nenhuma batalha aí fora. Onde está a nossa guerra? Aqui dentro. Crises de identidade, carências não preenchidas, expectativas frustradas, pois você se apoiou onde não deveria, gerou convicções em pessoas e agora elas massacraram você por dentro. As nossas guerras estão aqui, as nossas dores. Deixa eu te fazer uma pergunta: será de tudo aquilo que a gente passa, seja no emocional, na mente, as nossas batalhas, em todas as circunstâncias, será que Deus se esqueceu desta área? Você acha? Você acha que Deus não pensou nisso, que você ia ter medo, que você não ia ficar ansioso, que você não ia ter uma guerra interna? Você acha que Deus já não sabia que você cresceu em um ambiente de lar, onde o próprio pai dizia: você não presta, onde não teve nenhuma palavra empolgante para você? Você percebeu que a maioria das palavras que você recebeu na vida são palavras negativas, frustrantes? Qual foi o dia que alguém te sacudiu para mostrar para você mesmo quem você é? Porque as pessoas estão tendo uma tendência muito forte de olhar para a sua aparência, questionar a sua vida, questionar seu casamento, questionar a sua empresa, questionar seu ministério. Porque ninguém quer parar por um tempo para ouvir o teu coração, para saber de fato o que você carrega, qual é a sua história.
Eu tenho certeza, se a gente parasse tudo agora, fizéssemos aqui uma roda enorme, fizéssemos ali um café e um chá, pegássemos um lenço e cada um de nós tivesse uma oportunidade de contarmos as nossas histórias para o próximo, a gente ia passar a noite inteira chorando, e você ia cair em si, porque o problema que você acha que o seu é tão grande, você ouvir alguém dizer de um problema bem maior do que o seu. Sim ou não, irmãos? Então todos nós teremos guerras, problemas e dificuldades. O que vai fazer a diferença é onde você decidiu estar e com quem você decidiu ter uma aliança. Sabe por que Josafá não buscou aliança com ninguém? Porque ele tinha uma aliança com aquele que ele diz: o Senhor está acima de todos os... Eu tenho uma aliança contigo. Para mim terminar, para a gente orar aqui, eu quero gastar um tempo de oração aqui. Tinha muitas coisas para falar, mas eu entendi que nós precisamos orar. Eu vou te fazer uma pergunta, e seja sincero. Quando Deus diz para mim e para você, principalmente para você, não temas, pois eu estou contigo, para você já é o suficiente? É o suficiente? Você precisa de mais alguma coisa? Porque tudo que você precisa fazer agora, principalmente neste ano, é atrair a presença dEle para a sua vida. Dizendo: venha, Senhor, entre no meu casamento, entre nas áreas que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. O Senhor sabe das dores, dos traumas, das angústias, do meu passado. O Senhor conhece todas as coisas acerca de mim. Pode entrar, esta casa é sua. Permita Ele realmente tocar nessas feridas, permita Ele reconfigurar você por dentro. Nesses dias, nessas conferências, tudo que Deus tem dito é isso: eu vou, né, Pedro, alinhar você por dentro, reorganizar você, desde que você esteja disposto a passar pelos processos, a encarar uma verdade, a ser você mesmo, a abrir o teu coração. Irmãos, hoje Deus não está interessado só pelo tempo de igreja que você tem. Isso é importante, sim. Mas nós vamos nesta casa, preste atenção, todo esse crescimento que você tem visto, todas essas pessoas que estão chegando aqui, nós estamos cumprindo, um planta e outro rega. Eu disse para alguém, disse para o pastor Pedro: olha, você entendeu o que Deus está fazendo nesta casa, nesses dias? Talvez você passou por uma igreja, por um pastor, que o objetivo dele, por mais que ele talvez tenha errado e falhado, mas o objetivo foi semear, plantar. E nesse tempo Deus está regando você, molhando você com a presença dEle, com a bondade dEle. Ele está regando, e o próprio Deus vai dar o crescimento na sua vida. O próprio Deus vai dar o crescimento.